E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma espécie de continuação de um vídeo que eu lancei na semana passada sobre o caso do Felipe Neto, que ele foi ameaçado de prisão, sei lá, porque ele chamou o presidente de genocida. E aí o Carlos Bolsonaro enviou uma intimação, não sei exatamente quais são os termos técnicos, eu não sei exatamente como é que o processo se deu, mas isso não vem ao caso, pelo menos não pro que eu quero falar aqui hoje. É interessante que você assista o outro vídeo antes de assistir esse aqui, mas também se não quiser não tem problema, porque acho que a conversa que a gente vai ter aqui hoje ela é relevante por si só. Eu queria mais uma vez trazer aqui pro canal um questionamento sobre a ideia de censura por si só. Porque assim, falar que censura é errado, que é antiético, que é imoral, que é ilegal, poxa, isso tudo é bastante óbvio, é chovendo molhado. Não precisa ser nenhum gênio para saber que censura não é uma coisa legal. Às vezes o que fica na entrelinha, o que a gente pode discutir é se tal coisa é censura ou não é. Agora, independente do conceito que você utilize, uma coisa é certa. Quando um governo, um presidente, um deputado decide utilizar o aparato estatal para tentar silenciar um civil, ou pior ainda, para tentar prender um civil, por causa de uma crítica feita por esse civil, independente da forma como essa crítica foi feita, isso sempre vai soar como censura para o grande público. Então, para essa discussão, nem importa se você é daquela galera que acha que não, porque o Carlos Bolsonaro estava certo, ele realmente tinha que intimar o Felipe Neto, porque chamar de genocida é um absurdo, isso é calúnia, é difamação, é errado, seria errado se fosse com um civil, então também não pode fazer com uma figura pública, com um político. Cara, tanto faz se esse é o teu argumento. A questão é, você tem que saber que pro grande público isso sempre vai soar como censura, ponto. Então, além de ser errado, de ser escroto, de ser antiético e tudo aquilo que eu disse antes, isso é muito burro. Todas as vezes que um político tenta censurar alguém, não só alguém, alguma coisa, como por exemplo aquela HQ lá da Bienal com um beijo gay, toda vez o resultado é o mesmo. A fala censurada, a pessoa censurada ou a coisa censurada acaba ganhando muito mais destaque e relevância. E não tinha como ser diferente dessa vez. A única coisa que o Carlos Bolsonaro conseguiu com essa ação idiota que ele teve foi promover o Felipe Neto, transformar o Felipe Neto em mártir e fazer com que agora o Felipe Neto seja um símbolo na luta contra a censura. Isso é praticamente suicídio político. E não tem como ser diferente. Não importa o quanto você deteste o Felipe Neto. Não importa. E não importa o resultado do processo, da sentença, não importa. Se o Felipe Neto tivesse perdido, se ele tivesse sido multado, se ele tivesse que pagar uma indenização absurda, se ele tivesse sido preso, ele e o lado dele, a galera dele, sairiam muito mais fortes, muito mais beneficiados, favorecidos desse episódio do que o lado que acusou, mesmo que tivesse ganhado. Porque, como eu disse antes, sempre vai soar como censura. E o povo, num geral, não quer ser censurado, não quer, não gosta, é contra isso. Então, quando o Danilo Gentili recebeu aquela moção de censura, aquilo já fortaleceu ele. Quando ele rasgou aquilo, esfregou no saco e depois quiseram prender ele por causa disso, ele ficou mais forte ainda. E o outro lado enfraquecido. Porque o outro lado estava demonstrando seu autoritarismo, enquanto o Danilo Gentili estava virando um mártir. Ele era um símbolo da luta contra a censura. Só que o Danilo Gentili de fato é, porque ele sempre defende, né, a liberdade de expressão, ele sempre se coloca nessa posição, inclusive quando ele discorda de quem está sendo censurado. Várias vezes, na verdade, todas as vezes que eu me lembro de ter visto alguém sendo perseguido ou censurado, mesmo que fosse alguém de esquerda, um progressista, um lacrador, o Danilo Gentili foi lá e se posicionou contra essa medida que estava sendo tomada contra essa pessoa. Ele se posicionou contra a censura. O Felipe Neto não, ele é bem mais seletivo. Você pode até pegar, eu acho que recentemente ele até se posicionou a favor, né, do Danilo. Ficou do lado do Danilo, que também estava sendo ameaçado de prisão aí. Mas esse não é o comportamento padrão. Várias vezes o Felipe Neto já ficou do lado da censura. Ele é um censurador, porque ele é um cancelador, e o cancelamento é uma forma de censura. A censura não precisa vir do governo. Quando uma pessoa é proibida de falar alguma coisa, ela está sendo censurada. Então, no momento que você não pode falar que o feminismo é uma merda, por exemplo, você já está sendo censurado. Porque se você falar, você vai sofrer as consequências pesadíssimas disso. É uma forma de controlar a opinião popular, de controlar a opinião individual até. Ou seja, uma forma de censura. E o Felipe Neto faz parte da galera que promove
essa censura através do cancelamento. Só que agora ele virou um símbolo da luta contra a censura, porque ele virou um mártir. Então, meus parabéns, Carlos Bolsonaro. A única coisa que você conseguiu aqui foi transformar o Felipe Neto num símbolo, foi dar mais força ainda pro cara, força política. E ele, como não poderia deixar de ser, muito malandramente está usando esse poder que o Carlos Bolsonaro deu na mãozinha dele, entregou de bandeja assim, ó, tó, Felipe Neto, todo esse poder pra ti. Ele tá usando esse poder pra passar pano pro PT, pra tuitar que ele passou vários anos criticando o PT e nunca foi censurado, nunca foi perseguido por causa dessas críticas. E agora que ele tá criticando o Bolsonaro, aí sim ele tá sendo perseguido, tá sendo censurado. Ou seja, o que ele tá pintando aí pro público? Que o Lula é o cara do bem, que o PT é o partido legal, o PT é o partido que te deixa criticar, é o partido que é a favor da liberdade de expressão, enquanto o Bolsonaro, que representa a direita para todo o público dele. Eu sei que tem muita gente de direita que não é bolsonarista, que não gosta do Bolsonaro, que é anti-bolsonarista inclusive, mas num geral não importa, porque o Bolsonaro sim, ele é uma representação da direita aqui no Brasil, principalmente para a galera da esquerda. Então o discurso cola. O que o Felipe Neto está fazendo é mostrar para o público dele que a direita que é autoritária, é que censura as pessoas. E aí ele demonstra, né, a hipocrisia das pessoas de direita. Olha só, ficam falando que são a favor da liberdade de expressão, né, mas estão aqui perseguindo seus opositores ideológicos. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual é muito importante que a gente se posicione nessa hora e não fique a favor dessa perseguição, porque, cara, como eu disse antes, isso é suicídio político. E também, como eu disse no outro vídeo, quando você apoia a censura, esse seu apoio pode se voltar contra você depois. Como quase aconteceu com o próprio Felipe Neto, né, que já tantas vezes apoiou a censura e agora tinha o próprio discurso dele se voltando contra ele. Eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça com você e também tenho certeza que você não quer mais esse rótulo. Por menos que você se importe com essas coisas, né, a gente já tem todos aqueles rótulos de machista, racista, fascista, tudo isso que a esquerda já coloca na nossa testa e não importa o que a gente diga, não tem como desgrudar, porque eles são muito competentes na hora de classificar os seus adversários ideológicos da pior forma possível, né? Ganhar mais esse rótulo de censurador, sendo que somos quem mais luta pela liberdade de expressão, é o cúmulo, é ridículo, é patético. Eu realmente fico me perguntando como é que pode, a essa altura do campeonato, um cara como o Carlos Bolsonaro ainda não ter se dado conta nem disso. É muita burrice, não tem outra palavra. Porque até você que acha que é um absurdo chamar o presidente de genocida tem que entender que a única coisa que aconteceu depois dessa atitude do Carlos foi que muito mais gente começou a chamar o presidente de genocida. Bolsonaro genocida foi parar nos trending topics. É como eu disse, a fala censurada fica mais forte. As pessoas repetem ainda mais. Aquilo fica marcado pra valer. Então, se o discurso já era forte antes dessa atitude do Carlos, agora é 10 vezes mais. E como eu disse em algum momento desse vídeo, o Felipe Neto não perdeu tempo e começou a explorar o episódio, então ele já montou aí o seu movimento contra a censura, contra a perseguição política, que é o movimento Cala a Boca Já Morreu. Ele chamou um grupo de escritórios de advocacia, provavelmente com viés ideológico. Eu sei que um dos escritórios é o daquele Arruda Botelho, Augusto de Arruda Botelho, deve ser do cara, né, que era da CNN, que debatia lá com o Caio Coppola, que é um cara que tem um claro viés voltado para a esquerda. E por mais que o Felipe Neto fale que esse movimento, o Cala a Boca Já Morreu, é apartidário, ele também fala que ele não é um movimento que vai proteger pessoas que falam coisas absurdas, coisas antidemocráticas, coisas fascistas. Ou seja, né, eles vão decidir de forma completamente arbitrária quem deve ou não ser defendido. E se for uma pessoa que está censurada por um discurso de direita, pode ter certeza que vai cair ali na definição de discurso de ódio, discurso autoritário, discurso fascista, por mais leve, por mais brando que seja. Vindo do Felipe Neto é óbvio que tem lado, né? Seria muito interessante se ele realmente usasse esse movimento aí para lutar contra as censuras impostas pelos petistas. Mas quais as chances disso acontecer, vendo que o Felipe Neto está cada vez mais alinhado ao PT? Só que ele está lá fazendo a propaganda dele, mostrando que agora ele é um símbolo da luta contra a censura, que ele é esse mártir, que ele é o cara perseguido, que a direita é a malvadona censuradora. Cara, simplesmente levantaram a bola para o Felipe Neto, ele não perdeu tempo, foi lá, cortou e marcou o ponto. Foi uma manobra muito inteligente por parte dele, por mais óbvia que fosse, ainda assim é uma manobra inteligente, tanto que eu preciso até elogiar em certa medida, porque é bom que pessoas que podem estar sendo aí perseguidas por deputados, por governadores, por prefeitos e que não tem como se defender, não tem dinheiro para pagar advogado, enfim, tem uma outra forma, né, uma alternativa para conseguir lidar com isso. É uma coisa boa. Nesse ponto, a manobra do Felipe Neto é até elogiável.
O grande problema é o que eu falei antes, que eu acho muito difícil que esse movimento não tenha viés, que eles não usem isso para selecionar quem eles vão defender. Eu espero queimar a língua, eu espero estar errado, eu espero ver algumas pessoas entrando nesse cala a boca já morreu para se defender contra petistas e o movimento realmente fazendo alguma coisa, já que, segundo o Felipe Neto, é apartidário, mas isso aí só o tempo dirá. Enfim, sempre que o assunto for censura, a minha opinião, ela tá praticamente sintetizada nesses 2 vídeos sobre o caso do Felipe Neto. Eu sou totalmente contra, eu não acho que o fato de estar na lei justifica qualquer coisa. Eu acho que se a censura está prevista na lei, a lei está errada. Teve gente falando que a comparação entre corrupto e genocida é absurda, porque, né, genocida é muito pior. Mas, cara, eu realmente não quero ficar entrando no mérito do peso da ofensa, porque isso é bastante subjetivo. Eu acho, de verdade, que se você quiser chamar o Lula de genocida, porque ele desviou bilhões da saúde, e com certeza isso acabou fazendo com que muitas pessoas morressem, talvez inclusive nessa pandemia, né? Se os bilhões desviados da saúde tivessem sido aplicados corretamente, talvez a gente tivesse muito mais leitos no SUS, hoje a gente poderia ter salvado muitas vidas. Então, se você quer chamar o Lula de genocida por causa disso, eu acho que você deveria sim ter o direito de fazer isso, de criticar um político pela razão que você quiser. Eu acho que prender alguém por falar alguma coisa isso não tem nem discussão. Não tem nada que justifique prender alguém por algo que essa pessoa disse. Seja calúnia, difamação, não importa. É multa no máximo, retratação, prisão nunca. E absolutamente não importa o lado. Cara, o que eu mais faço nesse canal é criticar a espiral do silêncio. Porque não deixa as pessoas falarem o que elas realmente querem falar. E aí eu vou vir aqui passar pano pra censura só porque é contra alguém que eu não gosto? Vou tentar explicar, justificar, falar, não, mas olha só, nesse caso não. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Se você não concorda com o que o Felipe Neto fala, argumenta, refuta, demonstra, ataca as ideias. Calar o adversário nunca é a solução. Essa é a estratégia deles. Deixa eles utilizar essa estratégia e a gente vai lá e aponta mais uma vez o quão errado isso é. Enfim, por hoje é isso. Acho que para um complemento já tá mais do que bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não assistiu o outro vídeo que eu fiz sobre esse tema, vou deixar no card aí para que você possa assistir. Vou pedir também para que você deixe seu feedback aí embaixo nos comentários para ajudar no engajamento do vídeo. Deixa também o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos se você acha que a minha opinião faz sentido. Ou se você acha que não faz sentido, compartilha lá e dá os seus argumentos do que você acha que eu falei de errado. Não tem problema também. O diálogo é aberto, você pode concordar ou discordar, tudo bem. No mais, também conto com a sua ajuda no Apoia-se, se tornando membro aqui do canal, através do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Toda ajuda é muito bem-vinda, sério, eu realmente preciso disso para poder continuar fazendo o meu trabalho. Se você não tem como ajudar dessa forma, cara, passa o vídeo adiante, tenta ajudar no engajamento. Só a sua visualização, claro, já me ajuda muito, mas tudo que você puder fazer para ajudar meu trabalho, eu realmente vou ficar muito agradecido. Também pode escutar minhas músicas no Deezer, no Spotify, essas musiquinhas que tocam aí no final sempre dos vídeos são músicas minhas, então se você acha legal, dá uma chance e escuta lá. É isso aí, todos os recados estão dados, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até o final, agora eu vou indo, até mais, fui!